Dentro do cérebro, existem centros de controle que controlam e regulam o funcionamento de todos os órgãos e partes do corpo. Por meio de uma estimulação adequada desses centros, o funcionamento dos órgãos pode ser controlado. Olha só. Em nossos seminários, nós referimos a esse fenômeno como controle vibratório do corpo. A grande maioria das pessoas não tem consciência da relação entre suas vibrações e seus resultados na vida. É, infelizmente, uma visão muito comum ver pessoas em vibrações ruins e confusas, ocupadas tentando, através da força, atingir bons resultados. Então, para você ver a importância da questão do poder do pensamento. Ele disse que a gente pode controlar os órgãos do corpo. E também tem aí o escritor desse livro aqui, ó, A Biologia da Crença, Bruce Lipton, que descobriu através dos seus estudos aprofundados sobre as células que cada uma delas tem um cérebro. Olha só, cada célulazinha tem um cérebro que se localiza na membrana que reveste a célula. Então, e elas interagem de modo inteligente com o ambiente, né? Onde ela estiver. Então ele fala algo mais ou menos como fosse uma consciência celular. Então, se cada uma célulazinha tem um cérebro, tem uma central maior que comanda todos esses cérebros, que se chama mente. Então, por isso que eu disse lá em cima, se a gente, como disse a minha amiga Miriam, se a gente pode criar uma doença com a nossa mente, por que não pode criar uma cura? Então, tá aí o estudo do poder do pensamento. Ele fala sobre Candace Pert, né, sobre moléculas da emoção. Pert revela, né, em seus estudos que a mente não se concentra apenas na cabeça, mas sim que está distribuída em moléculas sinalizadoras presentes no corpo. Enquanto o uso apropriado da consciência pode tornar um corpo doente mais saudável, olha só, o controle inconsciente inapropriado das emoções podem causar muitas doenças. Então você sempre vai ouvir falar dessa questão. O corpo cria doenças, mas também cria cura. Segundo Assis Chonoé, a gente tem essa força curativa no nosso corpo, né? Essa energia, e comandada a partir da central, que é a nossa mente. Então, a gente deve aí meditar muito para a gente poder desenvolver o controle sobre a nossa mente. Bruce Lipton fala do efeito nocebo. Tem o placebo, né, que é o efeito positivo, e o nocebo, que é o efeito negativo. Ele fala o seguinte: em 1974, um de seus pacientes, ele viu isso no programa da Discovery Health Channel de 2003. Ele fala do médico de Nashville, Clifton Meador, que estuda há 30 anos o potencial do efeito nocebo. Ele estuda há 30 anos, é muito tempo estudando a mesma coisa, né? Então, ele é especialista nisso. Ele conta que em 1974, um dos seus pacientes, olha que interessante, Sam London, um vendedor aposentado, teve câncer de esôfago, uma doença considerada na época 100% fatal. Apesar de todos os tratamentos, os médicos sabiam que não havia chance de cura e ninguém se surpreendeu com sua morte algumas semanas depois de anunciado
o diagnóstico. Então foi anunciado para ele que ele tinha câncer e em algumas semanas ele faleceu. Né? Então, a surpresa veio depois de sua morte, quando uma autópsia revelou que havia muito pouco vestígio de câncer em seu corpo. Uma quantidade insuficiente para matá-lo. Olha que interessante. Apenas alguns pontos no fígado e no pulmão. Nenhum sinal do câncer de esôfago, que todos supunham ter sido a causa da morte. Meador declarou ao Discovery Health Channel: ele morreu com câncer, não de câncer. Mas qual foi a sua causa afinal? Londo morreu porque acreditava que iria morrer. Olha só o poder da mente. Mesmo décadas depois, Meador ainda não se esqueceu do caso. Ele diz: pensei que ele tivesse com câncer e ele também pensou. Todos tinham certeza do diagnóstico, mas será que eu tirei suas esperanças? Será? Muitos casos de nocebo mostram que nossos médicos, pais e professores podem diminuir ou mesmo eliminar nossas esperanças, nos programando para acreditar que não temos a capacidade ou forças para reagir. Olha só como isso é importante. E dizem que os pacientes que passam melhor, por exemplo, por câncer, né, pela essa jornada, os otimistas, eles se saem melhor do que os pessimistas, do que os que não têm mais esperança. Então, o poder do pensamento ali, ele ajuda a pessoa a passar, né? A própria minha amiga Miriam, ela passou por isso e sempre estava ali, né, lutando com pensamento positivo, sempre querendo vencer, né? E ela venceu uma parte, depois de um tempo é que voltou, mas ela continuou, né? E depois de um tempo não resistiu e teve que passar para o plano maior. Mas não significa dizer que ela não lutou. Então, ela foi um exemplo de positividade, né? Passar a doença ali, dando um exemplo, muito exemplo de positividade. Então, Henry Ford, né, ele conta até aqui no livro A Biologia da Crença, diz uma frase muito interessante, e diz assim: não importa se você acredita ou não que pode fazer algo, você está certo. Não importa se você acredita ou não que pode fazer algo, você está certo. É o que você acreditar. Então, a mente é isso, é o que você acreditar.